Não, e a sensação de medo gerada, beleza, é uma coisa incômoda, mas eu acho que a sensação de você não realizar aquilo e gerar um remorso depois é muito pior. Muito pior. Pensa na... Aí você fica, caralho, velho, por que eu não fiz? Por que eu não cheguei? Por que eu não fui? Pô, essa frase, por que eu não cheguei, cara? Eu já escutei 1 bilhão de vezes. Se eu gaste R$1 pra cada vez que eu escutei essa frase, eu tava rico. Porque o que acontece é justamente isso. Os caras... Acho assim engraçado isso, que muitos caras, às vezes, que são os caras que riem do conteúdo, que não dão valor, aí eles têm uma situação real. Aí, quando eles têm uma situação real que eles não conseguem atingir o resultado que eles querem, eles lembram, poxa, tem aquele cara lá no Instagram que ensina... Ô, Rafa, ontem eu tava numa festa e não consegui chegar na menina. Cara, o que eu devia ter feito? Daí assim, pô, irmão, quer aprender a nadar depois que tá se afogando? Já não adianta, né, cara? Tem que começar a estudar antes pra quando chegar o momento você ter as ferramentas necessárias pra você conseguir atingir o objetivo que você quer. Depois não adianta. E quem nunca ficou de olho naquela menina gatinha, bonitinha lá, Tá você te fala, olhando. Não, você fala, acho que não, e você não vai o seu amigo mais feio, vai lá e pega a menina e você fala, não é possível. É verdade, acontece muito isso. Cara, Eu tô lembrando das primeiras baladas aqui. Meu Deus, cara, isso era um fiasco. Nossa senhora. Pô, a mina às vezes te comia com os olhos e aí, cara, não tá dando moral. Não, o cara Não. todo envergonhado, né? Ela levantar sua plaquinha que vem aqui falar comigo, por favor. E o Isso cara- aí acontece cara, muito. E Não, assim, não. depois de mais velho na faculdade, cara, tive muitas amigas lá e assim, as meninas muito bonitas, elas falavam, cara, os caras não chegam em mim, porque os caras têm medo. Não, e quanto mais... Isso eu já ouvi também. Já fiz estudos sobre isso também. Tem muitas mulheres bonitas que reclamam que os homens não chegam por conta de que tem medo, porque ela é muito bonita e ele acha que não vai conseguir. E aí, muitas vezes, as mais bonitas são mais acessíveis que as não tão bonitas por conta disso. Porque daí as não tão bonitas, muitas vezes os caras chegam de qualquer jeito, porque, não é tão bonita, ela não merece o máximo, eles falando, né? Ela não merece o máximo do meu desempenho, vamos dizer assim. Aí chega de qualquer jeito, acaba gerando ali um incômodo, porque tá sendo chato. Aí elas começam a rejeitar até os Criam caras barreiras. que saberiam chegar da maneira correta. Enquanto as mais bonitas estão lá e ninguém fala com elas, elas assim, poxa, o que os caras estão chegando naquela ali que não é tão bonita quanto eu e em mim não, sabe? Então acontece isso muito também, já... Loucura. Cara, eu ia contar uma história aqui, mas eu Melhor eu não. vou reservar. Cara, que tem uma peça dentro do meu grupo de amigos lá de harmonia que, cara, dava muita resenha. Mas eu vou segurar. Deixa pra depois do Vou deixar, episódio. depois no bastidores eu conto, cara. Cara, a minha dúvida é, Rafa, pô, é um assunto de certa forma sensível. Fiquei muito curioso, por exemplo, quando você tava nessa trajetória do teu trabalho CLT sim. e migrou totalmente pro YouTube. Como é que foi isso, cara? A galera começou a saber, gerou algum desconforto ou não? No meu trabalho, tu diz? Isso, do teu trabalho, depois migrando para 100% pro YouTube. Como é que foi essa transição? Não, muito pelo contrário. Na verdade, assim, quando eu comecei, eu queria fazer anonimato completo. Eu queria que ninguém soubesse. E o Instagram me pregou uma peça absurda. Porque olha só o que aconteceu. Eu tinha criado uma conta de e-mail específica para criar o Instagram do Nerd Sedutor. O YouTube não tinha como saber, né? Mas eu criei o Instagram do Nerd Sedutor e eu tomei todo o cuidado de criar uma conta separada. Mas eu loguei no mesmo celular, óbvio. Vocês acreditam que quando eu loguei no Instagram, o Instagram simplesmente anunciou: Rafael Albano está no Instagram como Nerd Sedutor. Para todos os meus seguidores do Rafael Albano, para todo mundo que me conhecia. Só para vocês terem noção, eu já tava num relacionamento, né? A minha namorada sabia, claro, que eu tava fazendo esse projeto, a gente já morava juntos e por aí vai. Não, na época, eu não lembro se a gente morava juntos, mas não é relevante. E aí, o que aconteceu? A irmã dela mandou uma mensagem pra ela: Paula, eu acho que o Rafael vai te trair, porque ele criou um Instagram chamado Sedutor, tá ligado? Ela assim, não, ele tá criando um projeto, mas... E era pra ninguém saber, mas já tá todo mundo sabendo já. Que E merda. aí aconteceu isso. Mas o pessoal do meu antigo trabalho é um grande amigo meu, né? Padrinho do meu casamento. E ele sempre me apoiou. Eu precisava gravar um vídeo, eu precisava resolver uma coisa, ele me liberava mais cedo. E ele sabia que eu gravava nos horários, no meio-dia, às 2, era o horário que eu almoçava e gravava ali o conteúdo daí depois. E quando eu fui sair, quando eu falei assim, olha, eu conheci uns caras que estão fazendo a vida pela internet, tô sabendo aí que dá pra ganhar uma grana legal, eu tô pensando em arriscar. Ele falou, claro, cara, vai. Daí fizeram um acordo comigo, que me deu uma segurança financeira legal pra eu sair ali, pra eu arriscar, né? Fiz um acordo com a minha esposa
meia hora, tô querendo tentar viver da internet, será que vai dar? Não tinha lançado nenhum curso ainda, né? Então não saberia se daria, né? E aí acertei tudo direitinho e, cara, nunca tive problemas. E com relação ali à questão do preconceito com relação ao assunto, eu vou te falar que muitas vezes o preconceito é no público geral que não conhece. Porque qualquer pessoa que para e escuta o que eu tô ensinando, vai ver que eu tô ensinando algo que faz sentido, que é pautado em estudo, sabe? Que eu me dedico para isso, que eu tenho um propósito de ajudar os homens, ao contrário de alguns conteúdos recentes que têm sido muito falado na mídia, essa questão de red pill, essas coisas assim. Eu ia perguntar agora, tipo, eu sou velho, tipo, eu não entendo porra nenhuma disso daí. Eu também não entendi o que é. Aí eu queria entender, tipo, primeiro eu queria saber o que é de fato Red Pill e se tem a ver com o seu trabalho isso, tipo, se você se denomina Red Pill, porque eu não entendo o que é essa porra e, não, tipo, eu sou velho, né, cara? Eu sou teoricamente o inimigo número 1 da Red Pill. Lembra que eu falei pra vocês que o meu engajamento caiu no YouTube? Foi por conta disso, porque eu decidi fazer um vídeo apontando os problemas desse tipo de conteúdo. Só que é a mesma coisa que você chegar na Cracolândia e falar que droga é ruim, pessoal, vamos sair daqui, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vou jogar pedra em você. Red Pill é um conteúdo que ele... Se você não quiser falar, tá tudo bem. Não, pra mim tá tranquilo. Mas assim, a minha opinião é bem clara com relação a isso. Red Pill é um conteúdo que foi desenvolvido para ajudar homens. E eles têm, sim, algumas pautas importantes. Como, por exemplo, uma das pautas deles é com relação às leis que eles dizem que muitas vezes protegem muito mais a mulher. Eu vejo isso, de certa forma, como uma consequência da sociedade machista que a gente vive. Se existem leis que defendem muito as mulheres, é porque é preciso fazer uma lei específica para defender as mulheres, porque os homens estão aprontando tanto que precisa ser feito uma lei. Porém, alguns homens acreditam que eles podem ser prejudicados por conta dessas leis. Porque, por exemplo, hoje, uma das pautas que eu concordo com eles é o caso das falsas acusações. Se uma mulher hoje ela acusa um homem de assédio ou até mesmo de abuso sexual, algo assim, esse cara pode ter a vida devastada. Só que se for uma acusação falsa, muitas vezes ela não é presa também. E ela não sofre nenhuma penalidade. Então, eles reivindicam o direito de que a justiça fique atenta às falsas acusações e puna as mulheres que fazem isso, para inibir que novas aconteçam. Esses dias eu vi, tipo, de uma mulher falando, eu não lembro dados exatos, mas era alguma coisa, tipo, um número muito alto, tipo, das acusações de assédio, uma porcentagem muito alta foi já feito que é mentira. Sim. E é exatamente isso que eu acho que vocês estão falando. Essa pauta eu concordo. Agora, o que acontece? Se eles ficassem só nas pautas que estão associadas ao bom senso, ok. Só que para engajar o conteúdo deles, muitas vezes eles fazem um conteúdo falando que todas as mulheres são interesseiras, que as mães solteiras não prestam, que isso, que aquilo, e aí acaba gerando uma guerra entre os sexos. E aí eu fiz um amplo estudo sobre isso e falei, pessoal, cuidado com esse tipo de conteúdo. Nem tudo que é falado pelos produtores desse tipo de conteúdo é verdade absoluta. Pô, você vai generalizar que todas as mães solteiras não prestam? E se o marido dela simplesmente morreu? Se ela era casada, o marido dela morreu. Ela é uma mãe solteira e você tá achando que ela não vale a pena simplesmente porque se o marido dela abandonou. O pessoal da Red Pill gosta de... Só pra entender, Red Pill é o quê? É um termo? É um termo que... É que assim, existe... Nem os próprios produtores da Red Pill muitas vezes sabem explicar o que é Red Pill. Tem uns que encaram como filosofia, tem outros que encaram como modo de vida, mas basicamente Red Pill seria você tomar a pílula da verdade, você entender a verdade sobre os relacionamentos. Que daí, segundo algumas teorias deles, as mulheres são hipergâmicas. O que significa isso? Que as mulheres sempre vão buscar um homem melhor para se relacionar. Então, se você é homem, você tem que tomar cuidado, porque se a sua esposa encontrar um homem melhor, provavelmente ela vai te trocar, vai te trair ou vai te trocar por outro homem. Então, é uma verdade, eles dizem que é uma verdade amarga, mas não é uma verdade, porque o próprio livro que deu origem a esses estudos foi escrito por um cara que teve 4 relacionamentos na vida. O livro sequer tem bibliografia e o livro foi escrito baseado em relatos de fórum de internet. Fórum esse que era frequentado por, digamos, virjolas que não se relacionavam com ninguém e que depositavam nesse fórum as próprias frustrações. Então você começa a ver que desde a origem, né, esse fórum, inclusive, foi banido dos Estados Unidos porque ele estava começando a gerar discurso de ódio, que muitas vezes, quando consumido, claro, por pessoas
com problemas psicológicos acabavam cometendo massacres em escolas, porque as mulheres só querem ficar com os mais bonitos. Aí o cara ia lá e cometia um massacre. Caraca. Eu não tô dizendo que todas as pessoas que consomem esse tipo de Sim. conteúdo são psicopatas e vão sair matando todo mundo. Não. Mas é um conteúdo que ele é a faísca que precisa pra incendiar um cara que já é desequilibrado emocionalmente, pra ele, né? Porque ele se enxerga sem alternativa. Em vez dele estar consumindo um conteúdo que vai ensinar pra ele a forma certa dele se relacionar, a forma que ele deve agir e como melhorar a si mesmo pra gerar mais atração, que é o que eu faço, ele tá se eximindo totalmente da culpa e tá dizendo assim, ó, não adianta você ser legal com as mulheres, porque elas não prestam, porque elas sempre vão querer um melhor. E aí, cara, já é um conteúdo que eu não concordo, porque, modéstia à parte, eu tenho quase 20 anos de estudo e hoje não conheço nenhum psicólogo que indica esse tipo de conteúdo, eu não conheço nenhum autor do nicho de relacionamentos que associa esse conteúdo como uma verdade. Então, eles se baseiam em falácias, se baseiam em estatísticas falsas, em estatísticas manipuladas para fazer você enxergar a verdade mais cruel do que ela realmente é. Então, por isso eu não concordo muito com esse conteúdo.